Cumprimento a todos com a paz do Senhor e novamente desejo um bom dia abençoado ao irmão que está ouvindo ou dirigindo no seu trabalho, ao irmão que está em casa, ou onde quer que essa mensagem seja ouvida. Esses dias estamos vivendo tempos de pandemia, onde estamos respeitando o distanciamento social e sentimos falta dos abraços, cumprimentos. Então receba um abraço, sinta-se abraçado, sinta-se amado, onde quer que você esteja ouvindo essa mensagem. O tema da palavra de hoje, para quem gosta de anotar, para quem gosta de ter uma caderneta que costuma estar sempre trazendo a lembrança do que Deus tem falado ao seu coração, está como constância. Traço uios de Deus. Constância, uios de Deus. Esse tema, irmãos, eu confesso que durante muito tempo da minha vida, brevemente, bem rápido, um testemunho, tenho 23 anos de idade, conheci o Evangelho, o caminho, quando muito novo. Minha mãe me trazia para a igreja, mas eu não era um cristão, eu era um frequentador. Acabei me desviando do caminho e já fiz muitas coisas, muitas coisas que eu não me agrado, não tenho orgulho. Mas lembrando dessas coisas, mesmo não mergulhando, eu sei de onde Jesus me resgatou e me tirou e me trouxe para a sua maravilhosa luz. E quando eu ouvia falar desse tema constância, eu sempre dava um jeito de fugir. Quando o pregador ele falava sobre constância, santidade, santificação, eu como jovem sempre dava um jeito de parecia que eu não queria receber essa mensagem. O Espírito Santo ele falava no meu coração que eu devia buscar mais, ter mais relacionamento com Deus. E se o Espírito Santo hoje me tocou a trazer essa mensagem, eu creio que hoje os irmãos, talvez tenha algum irmão que precise ouvir mais sobre constância, sobre o que é constância, sobre o que é ter um relacionamento com Deus. Eu acreditava antigamente num pensamento, numa ideologia bem errada, que constância e santificação era só aquelas pessoas de renomes. Chegava a dizer que é só os extraterrestres da fé. Aqueles que têm livros escritos, aqueles que fazem prodígios e maravilhas. Acreditava que para chegar num nível de relacionamento com Deus só mesmo aqueles que estão na Bíblia e aqueles que já nasceram para isso. Achava que eu não era digno, que eu não conseguiria. E durante muito tempo eu vivi uma vida superficial com Deus. E hoje eu quero trazer para os irmãos que é possível viver uma vida com um relacionamento com o Pai. É possível viver uma vida de comunhão com o Pai. E quero te encorajar hoje, nessa manhã, a também poder experimentar uma vida de comunhão e relacionamento com o Pai. Quero deixar bem claro, irmãos, que sozinho eu não consegui. Sozinho eu não consegui lidar com a constância. Eu até tentava, começava no primeiro dia buscando, começava no primeiro dia querendo mais da presença do Senhor, orava,
e a palavra. Existem os livros devocionais chamados Pão Diário. E eu me afogava nesses livros, fazia um, depois no segundo dia o segundo. Só que não é isso. Não é isso a constância, não é pão diário, essas coisas. Eu vou explicar mais à frente. Mas eu logo caía. Podia demorar uma semana, 3 dias, 4 dias, mas eu não ia muito longe. Logo vinha os dias difíceis, os dias complicados, e eu caía. Sozinho eu não consegui, irmão. Eu consegui enxergar que eu não estava só nessa dificuldade de vivência do cristão. Meus amigos, conhecidos que eu tinha, eu vi que passavam pela mesma dificuldade. Eu via que existiam pessoas à minha volta também que passavam pela mesma dificuldade. E isso é triste, irmão. Quantas pessoas eu não conheci e ainda conheço que se desviaram da fé depois de conhecer a Jesus e as maravilhas e o prodígio que Jesus fez. Às vezes por uma falta de instrução. Às vezes a pessoa está tão cheia do Espírito Santo quando se converte que ela acaba não continuando a buscar um relacionamento com o Pai. E aí esfria nos dias maus. Mas como eu disse, eu não consegui sozinho. Através de conversas com o pastor, um tempo e dedicação do meu pastor, eu tenho o prazer de estar voltado, tem à minha volta bastante pastores, como o pastor Edson Miranda, pastor Natanael Rinaldi Filho, pastor Max, entre eles o pastor Lucas, nosso líder de jovens, que é meu discipulador. Ele faz discipulado com os jovens, ele conversa com os jovens, ele chama os jovens para um café, para conversar, para o jovem conseguir expor o que tem passado. Ter alguém de confiança. Às vezes o jovem esconde alguma coisa que está interferindo na sua constância com Deus. A gente costuma chamar de pecado de estimação. O jovem ainda não conseguiu se libertar de algo. Quantos jovens hoje estão se perdendo nas drogas e pornografia porque não conseguem se libertar de algo e tem vergonha ou não tem confiança para quem conversar? A palavra diz: confessa o teu pecado uns aos outros. Mas a confessar para quê, Robson? Para se libertar, para ter alguém, você não está sozinho, para ter alguém para te ajudar. E conversando com o meu pastor, sendo instruído e vendo através da vida dele a constância e o relacionamento que ele tinha e tem com Deus, eu comecei a ser motivado em ter uma inspiração, um espelho. Paulo diz: sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Tenha um nível de santidade e relacionamento com Deus a ponto de você poder servir como um espelho. A ponto de as pessoas olharem para você e ver o relacionamento que você tem com Deus e sigam a esse Jesus maravilhoso através da tua vida. E eu fui muito bem instruído por esse pastor. Consegui enxergar que eu não estava sozinho na caminhada. Existe um Jesus que morreu por mim e que caminha comigo. Santidade e santificação é muito mais que importante na vida do cristão, pois ela interfere diretamente na nossa esperança, na esperança de salvação. Sim. Em Hebreus 12, 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Muito importante, irmãos, nós lembrarmos. A palavra diz: segui a paz com todos, comunhão, amizade entre os irmãos, perdoe, tenha um bom relacionamento com os irmãos. Mas também ela diz: e a santificação, sem ela ninguém verá o Senhor. Para eu atestar e confirmar e falar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, eu tenho que estar em processo de santificação. Eu não posso fugir disso. Eu não posso pular etapas. O Senhor nos deu essa palavra, essa mensagem
a Bíblia Sagrada, para que nós, através de ler, pratiquemos o que nela está escrito. Em Romanos 2:3 vai dizer que os ouvintes da lei não são justos perante Deus, mas são justificados aqueles que praticam a lei. Então, se hoje você está ouvindo, receba no seu coração o Espírito Santo o conselho, a ajuda para seguir com ele praticando essa lei, praticando a palavra. Sabendo da importância da santificação e constância, nós precisamos saber lidar com isso. Como eu disse, irmão, sozinho eu não consegui vencer. Eu não conseguia ter um processo de constância com Deus e um relacionamento com Deus enquanto eu não conseguia literalmente enxergar quem era Deus para mim. Você precisa enxergar quem é Deus para você na sua vida. E aí você começa a amar buscá-lo. O fator principal para uma constância, uma rotina com Deus, um relacionamento, você estar cheio da presença do Espírito Santo, é o nosso devocional diário. Aleluia. Durante muitas vezes, quase nenhuma, dificilmente eu ouvia sobre o devocional diário. É muito importante nós estarmos buscando diariamente a presença do Senhor. E também é muito importante os ministros do Evangelho falar e instruir as suas ovelhas e as pessoas sobre a busca diária. O viver com Cristo não está somente na sua conversão. Ela inicia na sua conversão, quando Ele te tira do pecado, quando Ele transforma a tua vida e o teu coração, e você tem uma vida reta perante o Senhor e um relacionamento com Ele, até o último dia de sua vida ou da volta de Jesus. Existem cristãos que, por falta de instrução de ter um devocional diário com o Senhor, se alimentam apenas de cultos. Irmãos, eu já tentei viver uma vida me alimentando somente de culto. E se o irmão quer um exemplo como experiência, não funciona. Não funciona, irmão. Eu venho à igreja, eu venho aos cultos para receber uma palavra, sim. Eu venho aos cultos para adorar ao Senhor, sim. Eu não deixo de vir aos cultos. Ah, mas Robson, você está dizendo então que eu devo parar de vir aos cultos para poder só ter constância em casa? Não. Você vem aos cultos para ter comunhão com seus irmãos. Você vem ao culto para receber a palavra do Senhor, para poder adorar. Você tem um momento de oração. Você faz tudo isso. Mas é apenas um complemento da tua busca diária. Você não pode deixar para ter um relacionamento com Deus somente vindo a uns cultos. E digo mais. Às vezes a gente também utiliza de palavras e pregações da internet, porque o culto, nesse tempo de pandemia, infelizmente muitas pessoas deixaram de vir. Nós entendemos o distanciamento. Não estou julgando. Mas é muito bom estar em comunhão com os irmãos. E algumas pessoas optarem em pregações pela internet. Ou então a busca através daqueles livros chamados Pão Diário. Que eu também não tenho preconceito. Mas são palavras mastigadas para vocês. A Bíblia foi escrita para que você tenha um alimento sólido. Para que você ouça a palavra de Deus através dela. Pois Deus fala com você através dela. Não viva a sua vida com Deus de somente palavras mastigadas. Tenha a sua busca diária. Leia a palavra. Se você nunca ouviu alguém falar isso para você, nossa, mas eu sempre tive meu devocional, um pão diário, eu tenho um versículo-chave, uma mensagem bonita que fala sobre esse versículo, e eu faço uma breve oração. Amém, irmão? Cada um sabe a sua rotina, o seu trabalho, o tempo que consegue disponibilizar para o seu devocional. Mas eu me alimento da palavra. Leia a palavra. Leia um capítulo, 2 capítulos por dia. Sabe,
Eu, geralmente, para mim, eu não estipulo quantidade de capítulos. Eu leio, peço o conhecimento do Senhor, peço que Ele fale comigo, eu oro antes de ler, para que essa palavra seja transformadora na minha vida, e vou lendo e estudando, até de posso ler 7 capítulos, posso ler 3 capítulos, mas desde que você entenda o que está escrito. Não é somente ler, como eu disse, aqueles que só ouvem, aqueles que só leem, que folheiam a palavra de Deus, eles não são justos perante o Pai. Justificados são aqueles que praticam. E para praticar você tem que entender o que está escrito. Devemos querer um relacionamento com Deus e lembrar que Jesus veio para nos proporcionar isso. Exatamente. Quando nós lembramos de Jesus, nós queremos ter um relacionamento com Deus, mas às vezes nós esquecemos que Jesus ele veio para nos proporcionar isso, para nos proporcionar acesso ao Pai, através de Jesus. Sabemos que Jesus, quando veio, morreu naquela cruz por amor de mim e por amor de você, para perdoar o meu, para perdoar o teu pecado, para haver reconciliação com Deus, tanto da minha parte como da sua parte. Isso é maravilhoso, isso é incrível. Em Lucas 19:10 vai falar: o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Exatamente, nós estávamos perdidos, a humanidade estava perdida devido ao pecado. Em Romanos 3:23 a palavra diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, carecem da glória de Deus. E diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Jesus morreu naquela cruz por amor de você, para te perdoar dos seus pecados. E através de Jesus Cristo, hoje você recebe a graça de Deus, um favor imerecido. Ele pagou um alto preço e te disponibilizou. Em Hebreus 4, versículos 14 e 16, diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote, se compadeceu de nós. Ele diz: acheguemos-nos confiadamente ao trono da graça. Hoje nós temos confiança em se achegar ao trono da graça, através do sacrifício de Jesus. Em João 14:6 ele vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Devemos lembrar todas as manhãs que Jesus morreu para que hoje você tenha acesso ao Pai. Ele disponibilizou, o véu se rasgou de cima a baixo, para que hoje você tenha acesso ao Pai. Não perca essa oportunidade. Muitas das vezes, quando eu não tinha esse discernimento, eu ouvia a voz do inimigo dizendo que: nossa, você é indigno. Tudo que você viveu, tudo que você já fez, você é indigno de ter um relacionamento com Deus. Como eu dizia que era só para os renomados que escrevem os livros, que são inspirações e tudo mais. Não, ele disponibilizou para que todo aquele que nele crê, todo, você tenha a oportunidade hoje de estabelecer um relacionamento com o Pai, através do sacrifício de Jesus, porque Ele já pagou um alto preço por você. Eu ouvi a voz do inimigo dizer: você é indigno. E eu, irmão, ei, não ouça a voz do inimigo dizer que você é indigno. Toda vez que nós renunciamos de fazer um devocional ou ter um relacionamento com Deus, ouvindo a voz do inimigo dizer que nós somos indignos, nós olhamos para o sacrifício de Jesus e nós menosprezamos o que Ele fez por nós. Mas não é isso que deve ser feito. Lembre que Ele te ama. Lembre que Ele morreu por você. E não ouça o inimigo dizer que você é indigno. Entenda uma coisa: o teu passado, tudo que você fez, Ele é um Deus que perdoa. Ele morreu por isso. Ele sabia que você pecaria, Ele sabia que você é falho. E Ele morreu por isso, para perdão dos seus pecados. Em Romanos 4... No livro de Romanos fala: mais do que felizes são aqueles que as suas transgressões são perdoadas e os seus pecados são apagados. Romanos 4, 7 a 8. Como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Você vivia em uma vida deliberada
no pecado, no prazer, na carne, na droga, na pornografia, seja lá o que o teu passado, o que você fazia do seu passado, Ele te perdoa. Você se arrepende pelos seus pecados, você se arrepende, você entende que Ele é santo, que Ele é maravilhoso, e você quer ter um relacionamento com Ele, Ele disponibiliza isso a você. Você se arrepende, você deixa essa vida e começa a ter a disponibilidade de ter um relacionamento com Deus. Ele perdoou você, Ele te ama. Para exercermos uma rotina de busca a Deus e santificação, devemos sempre saber quem Deus é em nossas vidas. Toda vez que eu acordo pela manhã, eu acordo com consciência quem Deus é na minha vida. Eu lembro do sacrifício de Jesus. E eu falo quem Deus é na minha vida. Em Tiago capítulo 1, versículo 17 vai dizer: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Tiago diz que Ele é Pai das luzes. E toda vez que eu acordo pela manhã, eu levo meus pensamentos a Deus e eu vejo como meu Pai. Ele é Pai. E toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dEle. Então nós vemos um Deus que cuida, um Deus que nos disponibiliza toda boa dádiva e todo dom perfeito, porque Ele é Pai. Em João capítulo 3, versículo 27, João Batista vai dizer: o homem nada tem se do céu não lhe for dado. Um Pai que cuida, um Pai que zela pela humanidade. E muito mais do que cuidar e zelar, Ele ama. Porque em João 3,16 confirma: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quero hoje renovar no teu coração que você tem um Pai. Um Pai que zela por você. Um Pai que cuida de você. Tudo que nós temos foi o Pai que nos deu. Os céus declaram a glória de Deus. Olhe para o céu, olhe para o mar. Olha para toda a boa dádiva e o dom perfeito. Ele disponibiliza para você. Sabe, eu fiz esses dias um estudo através de um livro de um evangelista missionário, Luca Martini. Ele dizia, curiosamente, no título: Deus precisa de desodorante? E me abriu uma curiosidade, querendo entender que título é esse, meio diferente, né? E lá era muito lindo as palavras que estavam sendo ditas. Deus não precisa de desodorante, irmão. Deus não precisa do surf. Deus não precisa daquilo que a gente tem no nosso dia a dia, que é tão gostoso, de café. Não é bom acordar de manhã, tomar um café, acordar? Deus não precisa disso. Mas Ele deu inteligência aos seus filhos para criar, para que hoje nós tenhamos conforto. Para que Ele pensou em cada detalhe e deu inteligência aos seus filhos, para que hoje, para que a humanidade tenha conforto, para que a gente viva bem. O desodorante, né? Deus não precisa de desodorante, mas, irmãos, a gente precisa. E Ele deu inteligência para Ele. Use desodorante. Ele deu inteligência para nós criarmos isso e sentirmos conforto. Ele ama tanto que Ele foi dando sabedoria aos seus filhos. E mais do que isso, faltava a cereja do bolo, mesmo com tudo que nós já temos, com tudo que Ele já criou na natureza, com tudo que Ele criou através de nos disponibilizar a inteligência. Ele sabia que ainda faltaria uma coisa, e Ele deu, que foi o seu Filho, para perdoar os nossos pecados, para nos redimir com Deus e nos disponibilizar a oportunidade de ter um relacionamento com Ele. Quero que você saiba, irmão, que tudo isso que eu estou falando da boca para fora e depois viver uma vida diferente daquilo que eu estou dizendo. Eu estaria mentindo se eu chegasse aqui e falasse: acordo todos os dias motivadaço, pulando, roupa de atleta, já levanto exercitando, assim que toca o despertador, no primeiro toque do despertador já pulo da cama. Irmão, eu estaria mentindo. Irmãos, eu não acordo todos os dias
com vontade de orar. Eu não acordo todos os dias super empolgado com vontade de ler a Bíblia. Sabe? Por isso que eu via as pessoas constantes falavam, são extraterrestres. Essas pessoas aí, Deus, assim que nasceu, Deus já ungiu do ventre da mãe. Mas não, irmão. Tem dias que eu acordo na terceira chamada do despertador. Eu sou uma pessoa que eu durmo bastante. Sou uma pessoa que tem uma certa dificuldade com sono. Minha noiva disse que eu sou um koala. Que fala que o koala consegue dormir 22 horas por dia. Eu tenho uma dificuldade com sono. O koala dorme com vontade. É engraçado, mas é uma luta constante. Sabe, um jovem chamado Tiaguinho Leônidas, na escola bíblica dominical, excelentemente falou com jovens um exemplo muito legal. Sabe, você acorda de manhã, você levantar no primeiro despertador, você venceu uma batalha. Você lavar o teu rosto, você venceu mais uma batalha. Você escovou o seu dente, se arrumou, pegou a sua Bíblia, você venceu mais uma batalha. Não é fácil. Vai ter dias que, quantas vezes eu acordo de manhã, olho para o céu não está colorido, está preto e branco. O olho está cansado. As vistas vermelhas, olheira, cansaço. O corpo clama para você voltar para a cama. Você pode ter até tempo. Eu entendo que quando tem trabalho é complicado. Você pode estar até cansado. Quantas vezes eu acordei e não tinha motivação nenhuma. E isso acontece até hoje, viu, irmão? Tem um segredo para você. Vai ficar até a volta de Jesus. A carne, ela tenta de qualquer maneira te desviar do foco de ter um relacionamento com o Pai. Quantas vezes o céu estava preto e branco, nem parecia que eu era crente. Parecia que Deus tinha sumido, porque eu acordava e só queria pensar em voltar a dormir. Quantas vezes eu acordei para ir trabalhar, fazendo cálculos de quando eu voltaria a dormir novamente. Não é fácil, irmão. É uma luta constante. Tem um versículo na palavra de Deus que o Espírito Santo está me trazendo na memória. É: sede constantes, sede firmes e constantes, sempre abundantes. Deus nos aconselha a ser firmes e constantes. E Ele estará conosco. Quantas vezes eu não tinha coragem de levantar. Mas aí entra algo muito importante. A palavra vai dizer em Romanos 12, 2 diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não basta não se conformar com isso, você tem que renovar o vosso entendimento. Você tem que abrir o seu olho de manhã no despertador e falar: eu domino sobre a minha carne, eu domino sobre a minha emoção, o meu sentimento. E faça o seu devocional. Porque você sabe, você tem entendimento que Deus tem o melhor para a sua vida. A sua carne não vai querer levantar de manhã. Mas você sabe a importância de buscar. Você sabe a importância de ter um relacionamento com Deus. Assim como eu faço, eu aconselho. Mas você pode se adaptar à sua maneira. Quando eu acordo pela manhã, estou temporariamente afastado devido a uma cirurgia, então tenho um tempo. Se você acorda de manhã e já tem que trabalhar e tal, acorde um pouco antes. Pois eu também fazia isso. É possível. No começo pensamos que é difícil, não vou conseguir acordar um pouco antes, vou ficar sonolento. Não, irmão. Fica tranquilo. Vai ser difícil no começo, mas você vai achar prazer em fazer isso. Quando eu acordo, quantas vezes eu tive que ministrar para mim mesmo? Quantas vezes eu levantei da minha cama para fazer o meu devocional e tive que na oração ministrar para mim mesmo, lembrar do que Jesus fez por mim, lembrar de onde Jesus me tirou, lembrar do Deus e Pai que eu tenho, que me ama, que cuida, que zela, todos os dias. Sim, irmão, todos os dias eu ministrei para mim. Faça uma oração. Lembre-se de tudo que Deus fez na tua vida, ministre para você. Fale com Ele, seja sincero. Seja sincero. Sabe, a palavra diz: onde está o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. O Espírito Santo está com você. Você tem liberdade com Ele.
Converse com Deus, seja sincero perante Ele. A palavra vai dizer também, numa passagem que Jesus está com os seus discípulos, e ele pergunta aos seus discípulos: quem estão dizendo aí que eu sou? O que eles estão dizendo? E eles respondem: alguns dizem que tu és Elias, outros tu és um profeta. E aí ele pergunta para os seus discípulos: e vocês? Quem dizes que eu sou? E Pedro, movido do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus se importa da maneira que você tenha que conversar com Ele, a tua sinceridade. Seja sincero diante de Deus. Sabe? Infelizmente, eu digo isso abertamente, infelizmente, muitas pessoas pensam que por muito repetirem uma oração, serão ouvidas. Elas entram em um método muito falho. Seja sincero diante de Deus, não precisa usar as palavras mais lindas e mais bonitas, e seja sincero diante de Deus. Abra o teu coração, glorifica o nome dele com as tuas palavras. Realmente diga a Ele quem Ele é para você. Pai, tu és santo, tu és maravilhoso, Deus de bondade, de misericórdia, tu me alcançou, tu me tirou da lama. Tudo o que eu era antes, todo mundo que encontrou a Deus, encontrou a Jesus, é um ex alguma coisa. Quando eu tinha uma vida desviada, quando eu fui uma pessoa que cheguei a beber, a usar drogas, eu falo que eu era ou um ex-noia ou um ex-bêbado. Mas eu sei que através disso eu consigo reconhecer de onde Jesus me tirou. Faça uma oração sincera a Ele. Abra o teu coração, coloque a tua vida na frente dEle. Peça que Ele venha com providência na tua vida, que seja cheio do Espírito Santo. Peça a presença do Espírito Santo. Se possível, coloque uma cadeira do seu lado e fala assim: senta aqui. Ele é uma pessoa, Ele vai estar com você. Você está conversando com Ele. Coloca a vida da tua família. Se são dos teus filhos, coloca a vida dos teus filhos. Da tua esposa, noiva, namorada. Coloca o teu relacionamento diante de Deus. Peça conselho, sabedoria, discernimento da palavra. Peça que através da palavra, no seu momento de leitura, Ele fale com você. Que Ele te dê sabedoria para entender o que está escrito. Seja sincero diante de Deus. Tenha amor em falar com Ele. Como conhecer uma pessoa sem falar com ela? Como conhecer uma pessoa sem falar com ela? Existem pessoas que você conhece por vistas. E existem pessoas que você conhece por relacionamento. Seja uma pessoa que conheça a Deus por relacionamento. Que aí sim, quando alguém vier conversar com você sobre o seu Pai, sobre Deus, você fala: opa, esse eu conheço porque eu tenho um relacionamento com Ele. Leia a palavra. Não tenha vergonha, irmão. Não tenha vergonha em ler a palavra. Em Oséias, eu não me recordo o endereço, mas em Oséias está escrito: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. 6:3. Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ele fala conosco através de sua palavra. Sabe quantas vezes eu ouvi pessoas dizer: mas Robson, já viu o tamanho da Bíblia? Robson, ler é chato. Irmão, chato é você escrever uma carta durante milhares de anos para uma pessoa, para um endereço, um destinatário, durante milhares de anos, e essa pessoa sequer ter interesse em ler essa carta. Se você não entendeu, durante milhares de anos Deus tem escrito uma carta para você, se chama Bíblia Sagrada, uma carta de amor, onde Ele fala com você, onde Ele conversa com você, onde Ele te instrui, onde Ele mostra verdadeiramente o quanto Ele nos ama. E muitas pessoas sequer têm interesse de ler essa carta. Tenha interesse em ler a palavra, em ouvir essa carta de amor que Ele tem para você. Lá está escrito: desde a fundação dos séculos do mundo, até o dia que renova a tua esperança todos os dias, o dia do Cordeiro, o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Renove a tua esperança na palavra. Leia incessantemente. Eu posso dar exemplo da minha vida. Eu leio a palavra até onde eu entendo. Existe um limite também, sim. Não estou falando para o irmão pegar e engolir a Bíblia. Eu
nunca seguir essa questão, leia a Bíblia em um ano, em 6 meses, em 2 semanas. Você tem que entender o que está lendo, o que ele está falando com você. Se necessário, irmão, jejue. E aí a gente entra num tópico muito importante. Quantas vezes, Robson, mas eu preciso passar fome. Robson, mas é muito ruim ficar sem comer. Irmão, a importância do jejum é também, tanto quanto a importância da oração, da leitura, por isso que eu falo, se possível, se você tem amor por Deus, se você quer ter um relacionamento com Ele, não tenha medo, experimenta jejuar. Porque não tem a ver com o que você está entregando a Ele. Ele é dono de tudo. Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata. Toda boa dádiva veio do alto. O homem nada tem se do céu não lhe for dado. Você não está entregando, mas tem a ver com o que você está tirando de você e abrindo mais espaço para Ele. Quando você tira de você, você coloca Deus, o teu Criador, dentro de você. Seja cheio. Ah, mas eu não gosto de sentir fome. Então sinta a fome até você sentir mais fome dele do que a sua fome de comida. Irmão, eu tinha preconceito, eu falava, eu não vou conseguir ficar sem comer, o café da manhã para mim é muito importante. Hoje eu fico sem meu café da manhã durante diversos dias. Eu acordo pela manhã, faço meu devocional com Deus, converso com Ele, faço com Ele uma conversa sincera, uma oração, leio a palavra, e eu só vou lembrar de comer e entregar o meu jejum lá de tarde, na hora do almoço, porque eu adquiri o prazer em falar com Ele, em ter um relacionamento com Ele. E eu tenho um segredo para te contar. Não são só os extraterrestres. Ele tem liberado para mim e liberado para você também. Plante no Espírito. Em Gálatas, capítulo 6, versículos 6 e 7, está falando da lei da semeadura. De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, ele também colherá. Se ele planta na carne, da carne ele colhe destruição, corrupção. E se ele planta no Espírito, do Espírito ele colhe a vida eterna. Quantas vezes, irmãos, eu deixei de querer ter uma vida de constância com Deus, eu vivia uma vida bem superficial, mas chegava no domingo, quando estava muito gostoso, o louvor estava maravilhoso, eu falava, Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Eu falava, Senhor, eu quero sentir a tua presença, irmão. É como se Deus estivesse olhando e falando, meu querido, você está plantando na esquerda. Você quer colher na direita? Você está plantando na carne. Você passa horas e horas do teu dia fazendo coisas seculares, coisas dessa terra. Ah, mas como assim? Você pega uma série para assistir, você fica a madrugada toda assistindo uma série, mas você não tem tempo de ler a palavra de Deus. Você fica horas e horas vendo filme, vendo várias coisas desse mundo, você perde muito tempo na rede social. Política. Você discute política, você fica horas e horas estudando sobre os políticos, você fica horas e horas no seu Instagram, você fica horas e horas no seu Facebook ali, se alimentando da vida dos outros, da história dos outros. Irmão, isso foi programado para que você não tire a sua cara dali. Você vai ficar ali durante horas e horas e horas. E aí chega no domingo, depois que você passou a sua semana toda se alimentando só do que a terra tem para te dar, você quer receber do Espírito Santo, você quer falar em línguas, você quer pular na presença do Senhor Jesus. Não plante na carne e queira colher no Espírito. Como eu trouxe na ministração anterior, na semana retrasada, estipula quem Deus é para você. E sigam. E sigam. Alimente o teu espírito e mate a tua carne. Não é fácil. Em João 16:33 já está escrito. Escrevo isso para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições. Mas calma aí, tem uma notícia boa para você. Tem de bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Não vai ser fácil. Tenha a constância de também querer jejuar, de querer ter mais da presença de Deus. Por último, em Romanos 8:19 diz, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Eu coloquei na mensagem, filhos de Deus. E esse é o versículo-chave, Romanos 8:19. A palavra filhos de Deus, no original, está como filhos maduros.
Um filho que sabe a importância da santificação, do relacionamento com o pai, é um filho maduro. É um filho que procura conhecer mais de Deus. E olha que coisa maravilhosa, olha que interessante, maravilhoso que Deus nos deixa aqui. A natureza criada guardada, ou seja, a humanidade que não teve contato com o Pai, a humanidade que ainda não reconhece isso, ela aguarda com grande expectativa que os filhos maduros de Deus sejam revelados. Você quer transformação na tua casa? Você ora por isso. Você ora pelos teus filhos, você ora pela tua esposa, você ora pelo teu esposo, você ora pela tua família. Mas Deus deixa hoje para você uma lição. Se santifica, busca Ele, tenha um relacionamento com Deus. Às vezes nós esperamos o milagre do milagre. Nós esperamos que um pastor renomado venha à igreja bem no dia que a tua família também venha. E ele fale e a tua família se converta a Jesus. Ei, Jesus, Ele te usa para falar com a tua família. Tenha um relacionamento com Ele que através da tua vida, Ele salva a tua família. Através da tua vida, o Evangelho chega à tua família. Ele disse, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Mas não é só acreditar, é crer de verdade. É ter um relacionamento com Ele que será salvo tu e tua casa. Você será exemplo na tua casa. Alicerce de Jesus na tua casa. Que através dessa mensagem de hoje, sua motivação em buscar mais a Deus e dedicar tempo de relacionamento com Deus seja renovada e alicerçada na promessa de Apocalipse 22, do verso 12 a 14. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida. Lembra, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Mas com a santificação tem uma promessa. Tem uma promessa para você na palavra. Renove a tua esperança nessa manhã. Existe uma promessa. Viver a volta do Senhor Jesus Cristo. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Hoje seja renovada na tua vida essa promessa. Viva uma vida de santidade e santificação. Seja forte, você não está sozinho. Se você quiser nos chamar para conversar, para falar sobre Jesus, liga na igreja, pergunte nas nossas redes sociais, dos nossos jovens, da nossa conexão, do Robson, do Lucas, da Daniela. Existem pessoas que querem falar de Jesus com você. Se você tem alguma dúvida, se você precisa de algum apoio, algum conselho, lembre-se, você não está sozinho. Jesus morreu por você, para que hoje você tenha disponibilidade de ter acesso ao Pai. E não tenha vergonha de pedir ajuda. Que seja uma palavra que motive o seu coração, aqueça e exercite a sua fé. Agradeço pela oportunidade. Deus abençoe.